Olá, terceirões, aqui é o professor Genoir, de História, tudo bem com vocês? Então, gente, vamos dar continuidade, né, ao estudo sobre o período militar, ou ditadura militar, ou regime militar, né, como é chamado esse período muito importante da história do Brasil e que tem repercussões muito importantes até os dias de hoje, né? Nós temos atualmente um governo, né, claramente que defende aquele período, né, faz parte da democracia, ele tem essa visão a respeito daquele período, enquanto outros condenam ele, e não, claro que nem todo mundo do governo, mas a grande maioria do governo deixa bem claro que foi um período que eles consideram muito bom para a história do Brasil. Então vamos analisar um pouquinho, não vamos fazer uma aula grande, é só uma pequena aula a respeito de algumas coisas. Então eu trouxe para vocês aqui o primeiro de cima ali, Brasil, ame-o ou deixe-o, é o slogan do governo Médici, que foi um dos presidentes militares durante o período militar de 1964 até 1985. Então, no governo Médici, esse era o slogan do governo: Brasil, ame-o ou deixe-o. Ou seja, você tinha que seguir o que o governo, né, se você não concordava com aquele tipo de governo, era para você ir embora, né, para você deixar o país. E embaixo tem uma charge do jornal Pasquim, que era um jornal da época, fazendo uma sátira, né, uma charge então em relação àquele slogan do governo. Então tá ali, né, um general, né, ame-o ou deixe o pontapé no bumbum ali, na bunda, né? Então, gente, algumas coisas tem que ficar, o contexto da época, né? Primeiro, em 1964, houve um golpe de Estado, né? Houve uma troca de um presidente sem que a população votasse para essa troca. Então, a partir do momento que ocorre isso, em qualquer país, em qualquer lugar do mundo, passa a ser um golpe de Estado, né? Se esse golpe de Estado foi para melhorar ou para piorar, daí é outra questão, mas foi um golpe de Estado. E foi uma ditadura. Por que uma ditadura? Porque como não havia eleições, como não havia direitos, como o governo tinha todos os direitos em suas mãos, não tinha liberdade de imprensa, existia censura em relação aos livros, às obras de arte, na TV, no rádio, né, no teatro, nas músicas e tal, então passa a ser uma ditadura militar, no caso no Brasil na época, foi uma ditadura militar. Se ela foi positiva ou negativa para o país, é uma outra discussão também. Tem que se estudar mais a fundo, pegar os dados, se melhorou, se piorou, se era bom viver, se não era bom viver. Não é porque alguém fala, tem que pegar os dados realmente para saber se realmente era melhor, se tinha menos corrupção ou, como tudo era censurado, tinha mais. Isso aí requer uma análise muito mais profunda, não é um post de alguém apenas de Facebook ou no WhatsApp que vai provar isso. Precisa um estudo mais abrangente e mais profundo, certo, gente? Tinha o AI-5, né, o ato institucional número 5, que dava todos os poderes ao governo militar, e a população, então, tinha que seguir. Então, olhem bem essas duas imagens. A primeira é o slogan do Médici, do governo, né, Brasil, ame-o ou deixe-o, e embaixo, ame-o ou deixe-o, um pontapé na bunda. Certo, gente? Não quero entrar em todos os assuntos da ditadura, porque a gente vai voltar nesse assunto, tá? Não é só, a gente não vai estudar só isso, foi só o videozinho que eu mandei na semana passada, para vocês fazerem o relatório, e nessa semana eu estou trazendo essas duas imagens, tá? Para vocês pensarem sobre aquele período. Então, a atividade de vocês é fazer também uma charge, tá, da situação política brasileira atual. Então, uma charge pessoal, não, o que vale não é a capacidade técnica do desenho, mas a mensagem que esse desenho passe, que essa charge passa, né? Tentem fazer uma charge, então, mostrando, no ponto de vista de vocês, como é que está a situação política atual. Se é democracia, se não é democracia, esse acirramento, né, essa briga
entre os que são a favor e contra o governo, né? Se nós estamos caminhando para uma volta para um regime ditatorial ou não, né? Como é que está a situação política? Não é apenas o presidente em si, a política no Brasil de maneira geral, comparando, né, tendo como base esse período aí, olha só essa charge, vocês podem entrar nesse mesmo caminho, nessa mesma ideia, se vocês quiserem, tá? Pensem, reflitam sobre isso, né? Ame ou deixe serve para hoje, tipo, outro deve seguir e tudo que se determina pelos órgãos do governo, e se tu não seguir, tu não é brasileiro, se tu não seguir, tu não é patriota. Pensem sobre isso, desenhem, façam, né, uma charge, com o jeito de vocês, com a ideia de vocês, pode ter palavras junto, uma charge, né? Com humor, com sátira, né? E envie. Beleza, gente? Um abraço a todos e a gente se vê.